Começa agora o Lola Talk, um programa que aborda assuntos sobre teologia luterana e te oferece pitadas de aconselhamento para a vida, diálogos, entrevistas, interação com os ouvintes e muita música. Escute e participe do Lola Talk todas as quintas-feiras às 14 horas na rádio lolapaluter.com.br. É isso aí, nós estamos nesse momento com você, iniciando mais um Lola Talk aqui na Lola Paluter, João Pedro e eu nessa quinta-feira. E hoje nós temos um convidado que vai falar sobre um tema muito específico e muito importante dentro das nossas comunidades e também para a nossa igreja, a IECLB. O tema é missão. Espero que esteja tudo bem com você aí do outro lado que nos ouve nessa tarde, apesar do calor. E também nós ansiamos pela chuva tão esperada. Não só para que refresque aí também o clima, mas porque os nossos campos aqui também precisam. E nós falamos hoje aqui direto do bairro dos Pires, comunidade evangélica de confissão luterana no bairro dos Pires, Limeira, São Paulo. Não falamos só para o nosso sino do Sudeste, mas também para outros sínodos, outras comunidades do nosso Brasil que nos acompanham sempre por aqui. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
então é isso aí. Com esse hino de louvor, nós abrimos o nosso Lola Talk nessa tarde. E você que nos ouve pode estar também participando com a gente logo mais, quando o nosso convidado de hoje, o pastor Ricardo Brozovski, vai falar sobre missão. Vai ser um bate-papo muito especial, e também você pode aí fazer sua pergunta, você pode também contribuir com a sua participação aqui conosco. Não seja tímido, não fique envergonhado, escreva para nós, pode participar, não é isso, João? Exatamente, agora eu acredito que vocês estão me ouvindo, porque eu estava mutado na nossa abertura. Então, novamente, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Lola Talk nesta quinta-feira. Vamos lá, venha participar conosco, anota aí o nosso WhatsApp, 19 99950 0537, repetindo, 19 99950 0537. Mande a sua pergunta, mande o seu olá, participe conosco nesta tarde. É isso aí. Então, nessa tarde boa, nessa boa tarde que nós temos, nós queremos também falar um pouquinho mais sobre a missão da nossa comunidade, missão da nossa igreja, de nossas comunidades, da SLB como um todo. E hoje a gente recebe aqui, de maneira especial, recém-chegado ao Sínodo, ao UP Campinas, o pastor Ricardo Brozovski, pastor de Campinas, natural de São Bento do Sul, Catarina, mais um Catarina por aqui, nós vamos dominar o UP Campinas ainda. Ele é casado com a Yolanda e pai da Angélica, do Wellington e do Luiz, formado na Faculdade Luterana de Teologia no ano de 2010. É mesmo, depois que eu ainda. Então, vamos receber o pastor Ricardo nessa tarde. Bem-vindo, pastor Ricardo. Bem-vindo à Lola Talk, à Lola Paluter. Olá, uma boa tarde. Sim, apesar da carinha, eu ainda sou bem novinho. Sim. É isso mesmo. Eu me formei em 2007 na Este. Foi no ano que eu entrei. Olha aí. Eu ainda atrasei, né, um ano, porque na época faltavam comunidades para fazer PPHM. Uhum. Aí eu fiquei um ano ainda na reserva, aguardando. Sim. Mas então, estás conosco nessa tarde. A gente sabe que a agenda pastoral sempre é bem extensa. E que bom te receber aqui hoje. E que bom que você também reservou esse tempo para estar conosco. E vamos conversar um pouquinho sobre missão. É verdade. Falar sobre missão nada mais é do que falar sobre a essência da igreja, né? Fazer missão para não ser alvo de missão. Exatamente. E esse ser alvo de missão nem sempre significa ser alvo de outras igrejas que buscam nossas lideranças, buscam nossos jovens, nossos senhores e senhoras, mas muitas vezes uma missão que nem religiosa é, né? Uma missão de um videogame que se torna mais atraente, uma missão de uma saída com amigos que se torna mais atraente. E fazer missão dentro da igreja como essência, como algo que é próprio da igreja, significa primeiramente isso, né? Atender às necessidades da comunidade, para que a partir disso a gente continue e prossiga no olhar para fora também. Uma missão, uma igreja que só olha para dentro, só vive de manutenção, é uma igreja que está fadada a morrer lentamente e agonizantemente. Isso é fato, né? Nós temos muitos exemplos assim, dentro e fora da SLB, né? Enfim. Mas essa missão que parece ser desinteressada, né? Que acontece, ao contrário, não nossa para os outros, mas os outros para a gente, começa em algo muito sutil, né? Muito. Em alguns casos. Em outros já é de uma forma bem escancarada, né? Bem não se tem vergonha de pescar no aquário do outro, né? Não. Ninguém tem mais essa vergonha. Na verdade, eu acho que muitas vezes é até propositivo,
A gente participa uma outra vez, vê quem é que tem potencial, vai lá e suga, Exato. traz para nós, né? Então, ao mesmo tempo que isso é feio, moralmente falando, é antibíblico, né? Tanta Exatamente. gente por aí precisando ouvir falar de Jesus e a gente vai pescar no aquário do outro. É vergonhoso. É, sem citar nomes, mas a gente sabe o que acontece, né? Opa! Mas essa questão da missão é uma pergunta que eu tenho, assim, né, íntima minha. Será que nós, como ICLB, nós sabemos fazer missão? Pois é. Ou estamos ainda aprendendo, estamos ainda nas tutoriais aí? É uma boa pergunta, né? Na verdade, falar sobre missão na ICLB é algo relativamente novo. Eu diria que talvez uns 30, 40 anos, não mais do que isso, em 200 anos que a gente vai celebrar agora, né? Exato. Nós viemos de uma tradição de evangelização por imigração. Então, as comunidades basicamente eram transplantadas da Europa para cá e nós acabamos, com o tempo, perdendo isso, porque as pessoas deixaram de vir, dinheiro de fora deixou de vir, as igrejas começaram a passar dificuldade não só financeira, mas também uma dificuldade de ter pessoas. E aí, então, nós começamos a falar realmente de missão, de dizer o que significa, o que é, como faz. E aí a gente tem também algumas discussões bem interessantes, né? Missão se faz a partir simplesmente de uma diaconia, que muitas e muitas vezes aparenta ser uma assistência social, ou será que a missão é aquela espiritualidade exacerbada que a gente vê também em outros movimentos, que esquece que uma pessoa de barriga vazia não presta atenção num culto, né? Exatamente. Então eu acho que a hora que nós entendermos e pararmos de discutir internamente, talvez a gente consiga fazer alguma coisa diferente. Mas Essa questão ela é bem complexa e ampla para a gente discutir, né? Tem essa questão do braço da diaconia, que ela é importante, né? fundamental. Ela está dentro da missão. Porém, se ela não for feita como diaconia, ela é assistencialismo. A prefeitura faz melhor que a gente. Exatamente, né? Por exemplo, o que é diaconia, né? É o acompanhamento das pessoas, né? Em algum sofrimento ou situação vulnerável. Então, você não só abastece com cesta básica, né? Com roupas, enfim, mas você tem um acompanhamento para que aquela situação, né? Você faz um acompanhamento para que aquela situação mude. Para que se saia dessa situação, né, que a pessoa ou a família se encontra. E quando você passa a só auxiliar, se torna meio que um assistencialismo, né? Só manutenção, né? A manutenção mensal, né? Sem contar que se torna um ciclo vicioso, né? Exato. Um ciclo vicioso. Fazer missão nada mais é também do que você oferecer oportunidades, né? Não só, às vezes, você precisa ir lá com a cesta básica, porque amanhã a pessoa vai morrer de fome. Você tem que fazer isso como cristão. Mas você tem que ter um leque muito mais aberto, porque se a gente só faz isso, mas esquece o Cristo, e esquece que essa pessoa não vive só do hoje, vive do amanhã, e precisa de algo a mais para o amanhã, a gente acabamos nos tornando simplesmente alguém que faz com que a manutenção do status quo aconteça, né? E a igreja, na verdade, deveria ser algo que modifica o status quo. E isso muitas vezes incomoda, porque é mais fácil, né? A gente leva a cesta básica lá, deixa Fizemos lá. a nossa parte, né? Fizemos. Né? Para que convidar para o culto? Deixa lá. Não precisa vir, a gente vai. E esse é muitas vezes o grande problema. A gente esquece que tudo que a igreja faz, o Cristo vai junto. Exatamente. Se ele não for, não tem o porquê a igreja ir. Até a gente teve um fórum de missão no passado em Campinas, que se discutiu, se trouxe algumas questões, alguns horizontes, caminhos, mas missão
ela é complexa, né? Então, assim, ainda nós aguardamos o fruto desse seminário. Mas, enfim, né, nós temos uma dificuldade em trabalhar com missão, até porque nós temos um certo receio de sermos confundidos com outras igrejas que vêm com outros interesses, né? A gente nem precisa aqui elencar, né, nem nada, mas assim, sempre parece que a gente está fazendo algo errado, algo que está extrapolando o jeito luterano de ser, para não ser confundido, né? Com esse medo de não ser confundido. Tanta a questão também financeira para nós, a gente tem que cuidar como coloca, como fala, né? Para não entrar nesse rol ali dessa certa pressão que se faz, né, em cima das pessoas que começam a participar, que começam a ter, digamos assim, um vínculo, né, com a igreja ou com a confissão que passam a participar. Mas é bem complicado também, porque no mesmo momento que a gente está nesse impasse, a gente também precisa se abrir, né? Ser missionária é estar aberta também, é ser acolhedora, né? É ser uma igreja que acolhe o diferente. Às vezes esse diferente não é fácil para que a gente se abra para ele, nem para que a gente o acolha também, né? Sim. E para isso a gente não precisa nem olhar para fora da igreja. A gente olha para dentro de qualquer comunidade, já existe uma tensão gigantesca entre alguns, eu nem colocaria grupos, mas entre algumas faixas etárias. Nós temos aqueles as gerações, né? Sempre foi assim, e a gente precisa manter isso, e eles estão certos. E tem aqueles que dizem sempre a mesma coisa, a gente precisa mudar, e eles também estão certos. Como é que a gente faz isso? Se nós temos uma dificuldade tamanha de colocar, eu nem diria que é culpa da igreja, mas é culpa do ser humano como um todo. Como é que a gente consegue fazer isso se as pessoas não conseguem mais sentar, conversar e chegar a um denominador comum, né? Então, isso dificulta muito o trabalho, porque a gente começa a ver que, na verdade, muitas vezes a igreja se tornou simplesmente uma continuação dos prazeres que eu tenho na minha casa, ou simplesmente um rememorar de um passado histórico que já não faz mais tanto sentido, né? Talvez até sentido faça, mas nos tempos de hoje não consegue mais se encaixar. Exatamente, né? Exatamente. E aí nós temos uma estrutura muito pesada também para carregar junto de tudo isso, né? Eu nasci numa cidadezinha de 100 mil habitantes, que não é tão pequena, mas também não é grande. Lá tinham umas 5 ou 6 comunidades, né? E a gente observa que a estrutura que nós mantemos para nós ainda hoje é uma estrutura extremamente agrária, né? E a gente está tentando viver dentro das cidades grandes, das metrópoles, e nós temos uma dificuldade extremamente grande porque nós ainda não conseguimos captar o que significa ser uma igreja na metrópole. Nós ainda somos aquela igreja que chegou há 200 anos aqui. 200 anos, E é muito bacana. Confesso que eu adoraria que aqui na comunidade tivesse um órgão de tubos, porque eu cresci com isso, né? Mas para quem? Exatamente. Para quem isso é atraente? E aí a gente chega numa segunda pergunta, né? Primeiro, para que serve o culto, ou para quem é o culto? E segundo, como a gente faz com que as pessoas venham à igreja compreendendo para quem é o culto? E é engraçado, curioso, como a gente, quando a gente pensa em missão, fala em missão, a gente sempre pensa para fora. E o nosso maior desafio está dentro. Como trazer essas pessoas que estão afastadas para o culto. Exatamente. A começar a missão por dentro, né, das nossas comunidades, né, com os nossos membros. Sim. Nos anos 80, em uma cidadezinha chamada Puebla, se eu não me engano, no México,
houve um mini concílio da Igreja Católica na época, onde os bispos chegaram a acordo que o primeiro foco de missão da Igreja deveriam ser os batizados já. E nós muitas vezes esquecemos, né? A gente batiza, nosso trabalho está pronto. Para muitas famílias é o suficiente, então não é mais só um evento religioso, é um evento social. E aí a gente vai ver essas crianças lá na confirmação, porque batizou é o suficiente. Como é que nós, enquanto igreja, lembramos que precisamos fazer missão entre os batizados que estão dentro do nosso quadro de membros? Mas somente isso, né? Não vem, não fazem mais nada. Como que a gente faz isso? Isso nós ainda estamos engatinhando em como fazer. Exatamente. E a gente tem o projeto aí, o Missão Criança agora, Muito do legal. SLB, ótimo. Quem sabe ele pode ser o início, né? Onde se faz todo o acompanhamento da criança desde o batismo, né? Então, Sim. ali tem padrinhos afetivos que acompanham a criança, a família, né? Intercedem. Quem sabe se acompanha a criança, então, desde o batismo até a idade do ensino confirmatório, né? Se eu não me engano. Isso. E quem sabe por aí a gente começa a ter um modo missionário diferente, né? Ser missionário de forma integral e diferente do que a gente pensa missão, né? Sim. O que a nossa igreja tem como missão já é algo bem complexo e amplo, né? Ela tem o artigo 3 lá que diz, na Constituição, que diz que a nossa tarefa enquanto igreja é propagar o evangelho, estimular a vivência evangélica pessoal, familiar, comunitária, promover paz, justiça, amor, participar do testemunho público do evangelho. Mas isso é algo extremamente difícil e amplo. Muitas vezes a gente faz só como manutenção também. Exatamente. Aí que está o perigo, né? Exatamente. E aí a gente começa a engatinhar e leva solapadas de tudo que é lado, né? Quando a gente começa a fazer, e agora? Começamos a colher os frutos do fórum de missão que teve, se não me engano, em 2016 ou 2017. Vem uma pandemia, a primeira coisa que faz é afastar todo mundo. Como vamos ser missionários? Todo mundo instalou seus cultos online, né? Pipocaram culto em tudo que é canto. E aí, a hora que voltamos à vida presencial, nós tínhamos um público que agora já estava cativo do mundo virtual. Extremamente confortável ali também. Confortável em casa. E agora todo mundo conhece todos os pastores, o que facilita e complica a nossa vida quando vamos mandar um currículo, muitas vezes. Eu também. Mas todo mundo conhece todo mundo, mas o que a gente vê é que nas comunidades as pessoas já não se conhecem mais, né? A gente sou membro aqui há 30 anos, tem uma pessoa nova ali, a gente vai conversar com a pessoa nova, está há 15 anos na igreja já. Então, esse primeiro processo de criar comunhão, corpo de igreja, ele é muito dificultoso. E talvez isso a gente possa aprender com uma outra igreja por aí, né? Nós somos um corpo. Como um corpo, nós somos unidos. Temos todas as diferenças que podem ter, nós somos unidos. E se nós não aprendermos a ser unidos, nós não vamos fazer nada. Porque muitas vezes se terceiriza a tarefa de fazer missão para os ministros ordenados, para o presbitério, mas se esquece que a tarefa de ser missionário é da igreja, como um todo. E como é que a gente começa isso? Bom, primeiro dentro da igreja, a igreja precisa estar funcionando, precisa estar com seus membros entrosados, e depois a gente começa com um trabalho de formiguinha, porque na verdade fazer missão nada mais é do que demonstrar para as pessoas o Cristo que a gente vive. E aí a gente faz isso onde? Na nossa casa, com a esposa, com o marido, com os filhos, no trabalho, na escola. E muitas vezes nesses lugares a gente tem vergonha de falar do Cristo. Exatamente. Isso é A extremamente gente não quer triste. ser deselegante, ficar falando, né, da nossa fé, enfim, a quem pertencemos, né, para quem trabalhamos. Exatamente. E sendo que às vezes as outras pessoas fazem isso, né, de outras denominações, fazem de uma forma bem tranquila isso, né, e sem Exatamente. pudor nenhum, né.
não. Eu acho que às vezes para nós, talvez um pouco pelo nosso estilo mais germânico de ser, mas eu acho que para nós por vezes falta um pouco dessa coragem, né? Ou talvez a gente devia ter um pouquinho mais de cara de pau, de convidar, de falar, de dizer, ó, o culto da minha igreja é legal, você vai gostar, vamos lá, né? Porque é isso que as outras comunidades Pastor e também pastora são feios, mas não quer dizer não, né? Você não Não, precisa olhar diretamente para nada. eles, né? importa o coração, né? O que importa é que o coração é bonito, né? Então dá tudo É. tranquilo. Mas essa questão eu ouvia desde a época que eu era estudante. Não sei quem foi que era o professor agora, ou foi numa palestra, num simpósio, acho que foi num simpósio, que o palestrante falou assim: a SLB, ela é na sistemática do pato, põe o ovo e fica quieto, né? Da pata. Sim. E a galinha não, a galinha põe o ovo e sai cacarejando, correndo, fazendo, né? Então, o que ele quis dizer com isso? Nós, na nossa maneira de ser igreja, nós somos muito tímidos, reservados, e na questão da missão ainda mais. Parece que nós temos vergonha de sermos missionários, né? Exatamente. Exatamente. E a grande questão é como é que a gente muda isso, né? Porque nós temos uma teologia muito bacana, bíblica, bonita, confessional. Mas como é que a gente faz para que isso chegue nas pessoas? Como é que elas se apaixonam por isso tudo, né? Exatamente. Algum tempo atrás até tinha os cadernos de missão, né? Missão de Deus, nossa paixão. Exato. É Deus quem faz a missão. Eu gosto muito do Joseph Ratzinger. Ele é Papa Bento XVI, entre mentes já falecido. E ele dizia assim: Deus faz a sua missão. Ele não precisa da igreja. Ele não precisa de nada. A igreja e as pessoas que são a igreja, se não atrapalharem, já é um bom negócio. Mas fato é que Deus confiou o serviço de falar desse amor para as pessoas, para a igreja. E a igreja não pode se furtar dela, né? E como é que a gente faz isso? Igreja que não serve, não serve. Exatamente. Como é que a gente consegue chegar nas pessoas de um modo delicado e apresentar o Cristo que a gente confessa? Porque fazer missão nada mais do que isso, né? Não é necessário a gente gritar aos quatro ventos e sair aqui na Rua 13 falando e gritando para todo mundo que passa. Isso a gente vira motivo de chacota. Exato. Mas como é que a gente consegue chegar para as pessoas? E eu diria que talvez aí falta alguma coisa, alguma resposta. E essa resposta deveria ser feita pelas comunidades. Não vir lá da Senhor dos Passos, da Secretaria-Geral, mas vir das comunidades. E a pergunta é: que igreja nós somos e quem nós vamos abraçar? Eu acho que se a gente também ficar tirando para tudo que é lado, Não vai colher nada. não vai colher nada, só vai gastar recursos Energia. humanos, vai cansar ainda mais as pessoas, porque nós precisamos saber a quem nós vamos abraçar, né? É esse? Então vamos esse. Ao Vamos meu ver. ver, a nossa preocupação primeira deve ser voltada para a missão interna das nossas comunidades, da própria SLB, das nossas comunidades, porque nós temos muitas pessoas afastadas hoje. Se a gente olha o nosso cadastro de membros, nossa, é lindo, maravilhoso, é o sonho, né, de um número exato ali de membros. Mas aí você vê que nem todas aquelas pessoas ali que estão, elas estão vindo. Exatamente. Então, a missão ela é complexa demais, difícil demais, porque às vezes a pessoa ela brigou com alguém dentro da comunidade, não vai com a cara do pastor ou da pastora, né? Ou eu não gostei daquilo lá que foi dito no culto, ou lá o compadre assa carne do jeito que eu não gosto, eu acho diferente, ou aquelas coisas mínimas, né, que vão rolando assim com o tempo, formando uma enorme bola de neve, como se diz, né? Sim. E a pessoa acaba se afastando ou realmente
Hoje em dia, as pessoas mais jovens, na casa aí dos 25 a 40 anos, talvez não achem o culto avivado, né? Tem contato hoje nas mídias com igrejas que tem oração forte, como a gente trabalhou nesses dias, né? Sim. Aquela oração, né, que, nossa, que faz a pessoa lá se debulhar em lágrimas, sentir lá, né, da alma para fora. Então, às vezes, agora elas tiveram esse contato, né, no tempo da pandemia, então isso ficou um pouco assim também, isso eu me questiono, né? Elas tiveram contato com tantas outras denominações, com jeitos de ser igreja, que pode também ser uma causa, né, do não retorno. Outra sim, nossa, agora eu tenho à minha disposição aqui na televisão, no celular, eu posso acompanhar o culto, não preciso ir lá, né? Exato. Claro que tem as pessoas que precisam, que não podem vir para a igreja, as pessoas já muito debilitadas, né? Com alguma limitação, né? Ou acamadas. Nossa, elas acompanham, gostam demais, né? E sentem falta quando o culto não é transmitido, quando não se tem a transmissão. Agora, tem uma parcela que se acomodou, né? Que acha que, eu, né, ia, talvez esteja pensando, eu ia só para cumprir um protocolo, agora que está sendo transmitido, eu não preciso mais cumprir esse protocolo, né? Posso assistir daqui. Mas aí com tudo isso fica aquela dimensão de comunhão para trás também. Onde está a minha comunhão, né, com a comunidade? Então tem essa lacuna aí que a gente precisa resolver como trabalha e como faz missão de novo para trazer os batizados de volta. Sim. Né? Os luteranos nascidos dentro das nossas comunidades que hoje se afastam. Trabalhei uma época, há muitos anos, no Rio dos Sinos, numa comunidade, e aí foi feito um estudo, se não me engano, Júlio Adam, lá na comunidade de Novo Hamburgo, né, os jeitos de crer, a fé dos jovens da escola tal. Aí muitos disseram que eles se resolviam pessoalmente com a sua fé, né, não iam para a igreja, o pai e a mãe ia de vez em quando, mas que há algum tempo o avô e a avó já foram participativos. Então, assim, com o tempo, a questão da espiritualidade vai mudando e também o conceito de fé vai sendo reduzido, né? Uhum. Eu tenho a minha fé, eu leio a Bíblia em casa, eu faço a minha oração. Sim. A grande crise é que isso enfraquece com o tempo, né? E a comunhão, a comunidade, ela justamente serve para esses momentos. Eu diria que tem algumas coisas que são somente na comunidade que a gente consegue perceber. A primeira delas é se a minha fé se aproxima ou não de uma heresia muito grande. Eu preciso de alguém que me confronte. E se, assim como dizia Platão, uma vida que não é refletida não merece ser vivida, uma fé não refletida também não merece ser chamada de fé. Ela é simplesmente uma certeza humana em qualquer coisa que me oferecem. Então precisa disso. Segundo, a igreja e a comunhão, elas são um grande hospital que acolhe as pessoas pecadoras e doentes. Todos nós, diga-se de passagem. E é justamente nesses momentos onde a nossa fé está balançante, está crítica, é que a comunidade ela deveria nos acolher e deveria também nos abraçar, né? Então, precisamos de uma fé particular, mas ao mesmo tempo ela precisa culminar e precisa ser reflexo também de uma fé comunitária. Eu preciso saber quem eu sou. Talvez essa é a grande crise da religião na pós-modernidade, né? Ninguém mais sabe quem é. A gente pergunta quem você é, vai ter o nome, o emprego, talvez o nome dos cônjuges e dos filhos, dos pais. Nada muito além disso, só que isso é só uma casca. Então, talvez, como é que a gente pode primeiro responder essa pergunta, quem sou eu? Né? Como luteranos, dizemos, somos pecadores, falhos,
problemáticos, ainda assim possuidores da imagem de Deus e perdoados. E a partir disso a gente começa a formar uma estrutura e uma base para a gente construir aquilo que a gente foi perdendo com o tempo, né? E a gente vê que as igrejas de massa, que são essas que estão sempre cheias em qualquer situação, em qualquer cidade, elas são igrejas que são muito circulatórias. As pessoas que estão ali 2 meses não estão daqui 5. Então é justamente por isso. Elas oferecem um remédio momentâneo, docinho, mas que não consegue tratar as feridas. Elas tratam simplesmente os efeitos, né? Então essas perguntas precisam ser feitas e a igreja precisa ajudar a responder elas. E aí a gente lembra da campanha de ofertas da igreja, né? O nome dela, Vai e Vem. Vai e Vem. É um eterno vai e vem. A igreja é isso, né? E por vezes a gente tem aqueles que não querem que o pastor vá na casa e tudo bem, mas a igreja também é essa, né? Assim como muitas vezes os membros se acomodam, nós pastores também nos acomodamos, né? Exatamente. Vai, faz uma visita, faltou 2, 3 cultos, vai atrás, né? Faz um cafezinho no final do culto, vai tomar café na casa dos membros até ele se cansar e vir tomar café na igreja. Ó, os membros aqui estão me ouvindo agora aqui nos Pires, ó. Se você não me convidou ainda, se eu não fui lá, eu levo minha garrafinha térmica de café, vou lá no domingo depois do culto. Não precisa se preocupar, não. Comer bastante eu como, mas eu me controlo na frente das visitas. Bem tranquilo. Eu acho que é justamente isso muitas vezes que falta, né? A gente parou de se preocupar com o outro. Em todos os sentidos. A igreja, ela muitas vezes tem uma preocupação protocolar com os seus membros. Então a gente vai lá quando ficou enlutado, quando está doente, mas a gente esquece que nem só de doença e morte vive uma igreja e as pessoas. Exatamente. A gente precisa estar ali também nas alegrias, a gente precisa estar ali nos dias comuns, que são a maioria dos dias. E é bem verdade que vira o culto, as pessoas vêm para ouvir a palavra de Deus, né? Só que se a gente pergunta para as pessoas o que o pastor falou há 3 cultos atrás, 3 cultos, ninguém vai lembrar. Ó, João, você lembra? Domingo passado Não teve culto. não teve né? culto. Tá salvo, então. Ninguém lembra assim, né? Se perguntar para mim também o que a Yolanda cozinhou na quarta-feira da semana passada, eu também não vou lembrar. O fato é que em 13 anos de casamento, essa comida diária, que eu não lembro qual foi, me sustentou. É isso mesmo. E também a igreja é a mesma coisa, que as pessoas não percebem, e é que esse alimento semanal que a gente tem ali no culto tem sustentado a nossa fé durante 2000 anos. E nós estamos abrindo mão disso agora. E reclamamos quando as pessoas, ou quando a gente olha para o mundo e diz, está tudo muito mudado, né? Sim, sim. Mas fomos nós que mudamos. A gente tem uma parcela de contribuição aí. Né? O mundo somos nós, e se o mundo está diferente é porque nós estamos diferentes. É verdade. Não, essa questão, assim, ela bem... Ela precisa ser melhor refletida para ser melhor trabalhada, né? Uhum. E olhando agora, assim, para as nossas comunidades, nós temos reproduzido, 200 anos depois, ainda resquícios dos primeiros imigrantes que chegaram com a Bíblia, Inário e o Catecismo. Sim, exatamente. Que não podiam se reunir. Talvez isso ainda esteja arraigado lá, né, na nossa memória afetiva, né, no subconsciente. Não podia ser, a religião católica na época era oficial, então não se podia erguer uma torre, uma cruz, um templo, não podia manifestar sua fé publicamente. Então ali catecismo e Bíblia Inário era o que mantinha a fé viva e vibrante no meio desses primeiros que aqui chegaram, né? Então eu acho que a gente carrega um pouco isso ainda, de certa maneira, nessa dificuldade da gente expandir um pouquinho, não deixar a história, mas também não somente viver dela.
né, nessa questão de missão, né? Que se olhar para o início, para o começo da Igreja Luterana, ela não é missionária. Não. Ela não sabe ser, né? Então ela veio com a imigração, se tinha pastor tinha, se não tinha alguém lá, professor fazia às vezes, né? Era a pessoa que dava aula durante a semana e fazia o culto no domingo, fazia os sepultamentos, todos os ofícios, e também sacramentos. E aí depois, né, começa a se formar pastores aqui. Então, assim, sempre foi meio que um sistema de manutenção. Vamos segurar o povo que está aqui. Agora a gente precisa formar pastores aqui, porque não vinham mais pastores de fora. Então, assim, isso acho que ainda está muito arraigado e a gente não consegue muitas vezes se dar conta disso, né? Sim, sim. Nós vivenciamos e reproduzimos isso durante 200 anos. E sair disso agora e dar um up, né? Exatamente. Não é fácil. Não, Como é que a gente sai do analógico para o digital? Exato. Como é que a gente sai de um mundo completamente agrário para as grandes metrópoles, onde nós somos irrelevantes? Que nós começamos na roça, né, no campo. Então, campo. A gente ainda tem dificuldades em ser igreja nas cidades, no urbano, né, no centro urbano. Sim, sim. Aqui Campinas, né, nós estamos bem no centro. O que significa ser uma igreja no centro de Campinas? Né? Ou, pegando o exemplo do Mato Grosso, de onde eu vim, 29 paróquias, muitas e muitas comunidades. Apenas 2 tinham um templo nas avenidas principais. O que significa isso? Né? Ou talvez o porquê é que em muitas cidades nós estamos escondidos, literalmente escondidos. As pessoas têm que garimpar. Né? Sempre lembro quando fui enviado para trabalhar em Vilhena, na Rondônia. Chegamos de carro lá e aí perguntamos para algumas pessoas onde fica a igreja luterana. Ninguém sabia. Ninguém no bairro. Ninguém sabia. E aí me veio a lembrança da conversa com a pastora anterior, que virou sinodal, e perguntei, aonde fica o Clube dos Alemães? Todo mundo sabia. Todo mundo. Então, é essa chavinha que tem que mudar. Nada contra. Se tiver um bailinho alemão na tua comunidade, me convida que eu vou. Eu e a mulher vamos dançar a noite inteira. Mas a igreja tem que ser conhecida como igreja. Exatamente. O resto é um adendo. Sermos festeiros é um adendo. Somos uma igreja em primeiro plano. Como a gente faz isso? Né? E aí também vem algumas frases que podem soar bem clichê, mas que são importantes. Né? A primeira delas diz assim, pastor Osmar Falck, que me confirmou, que dizia, hoje nós vivemos com muitas pessoas com uma cruzinha no peito. Muito fácil andar com Cristo no peito. Difícil é ter peito para andar com Cristo. Exatamente. Isso Eis o desafio. E a segunda, eu lembro das minhas aulas de Novo Testamento, professor Dr. Werner Wiss, talvez o maior conhecedor do Novo Testamento que a gente tem vivo ainda no Brasil. Ele dizia assim, nós somos uma igreja que está ficando tradicionalista. E o tradicionalismo é uma fé morta dos que estão vivos. Nós precisamos voltar a ser uma igreja de tradição. Nossa, que forte isso. Uma igreja de tradição chega até a arrepiar. É uma igreja da fé viva daqueles que já morreram. Como é que a gente consegue manter essa fé viva? Né? Em meio à correria do dia a dia. É difícil a gente encontrar hora para ir no culto, participar de um outro grupo, sendo que a gente quase não tem mais tempo nem para respirar, a gente está diminuindo as noites de sono, a gente já não senta mais com a família comer, jornal quase ninguém mais assiste, porque a gente já não tem mais tempo para nada. Então, como a gente alimenta a fé nesse mundo tão corrido? E é essa talvez a contracultura que nós deveríamos pregar. Se há 50 anos atrás
a cultura do mundo, ou a cultura, vamos pegar aqui do nosso contexto brasileiro, era uma cultura cristã, onde na Sexta-feira Santa as rádios paravam, não se tocava nada por causa do respeito, do luto da igreja pela morte do Salvador, e veio com o tempo uma maré que trouxe uma contracultura mais politizada, que afastou a igreja. Voltar agora a tarefa da igreja ser a contracultura que volta a trazer valores. Exato. Né? E isso muitas vezes nós estamos não conseguindo fazer porque nós estamos nos moldando e nos acostumando com isso. A gente vai aceitando, né? Vai pensando, não, mas isso é só algumas pessoas que fazem. Aí quando você se dá conta, você já está dentro dessa realidade, né? Exatamente. E aí, igrejas que, com perdão da expressão, não fedem, não cheiram, elas morrem. Elas precisam ter um público e elas precisam falar algo para o mundo que está doente, né? Vão, preguem o evangelho e eu vou estar com vocês. Últimas instruções de Jesus. E a nossa tarefa, enquanto discípulos, é ser sal no mundo insosso e ser luz no mundo escuro. Se nós não estamos conseguindo fazer isso, nós vamos viver sempre na escuridão e sempre sem aquele saborzinho que a igreja sempre trouxe. E esse saborzinho é esperança, cuidado, amor, afeto. Nós já estamos perdendo isso. O próprio Jesus diz, né, no fim dos tempos o amor se esfriará e haverá maldade pelo mundo. Já os temos, né? Parece que estamos chegando aí. E essa é uma realidade. Enfim, em alguns lugares que já fui, né, partindo de algo bem prático, como orientadora sinodal da UASE, nós fomos ano passado no encerramento da UP Campinas em São Paulo e São José dos Campos, onde o nosso grupo aqui dos Pires era de mulheres mais jovens. Então eu fiquei olhando para os outros grupos assim, cadê as outras mulheres jovens? Então esse está sendo um desafio para a UASE de fazer missão com as mulheres da sua comunidade, da própria UASE, e trabalhar, né, como trazê-las de novo, como inseri-las, né, como atraí-las, encantá-las, como ser atrativa. Né, um encontro atrativo, um grupo que seja atrativo, como também desmistificar um pouquinho, porque muito se tem a compreensão da UASE como um grupo que se reúne para conversar, não usando a palavra agora que a gente sempre ouve, né? E para tomar café. Então, assim, tem muitas mulheres que pensam, nossa, eu vou perder meu tempo para ir lá para ficar conversando e tomar café? Isso eu faço na minha casa, né? Sim. Então, assim, tirar um pouquinho esse preconceito, né, e falar da missão da UASE. A UASE que agora vai completar 125 anos, né, de trabalho missionário também. E a gente já sente os desafios dentro desse grupo da UASE, né, de fazer missão dentro do próprio grupo, né, com as mulheres da comunidade. Onde estão essas mulheres? As mulheres são a maioria dentro das nossas comunidades hoje. Não. E a parcela que participa da UASE é muito pequena, né? Mas isso eu não posso, eu trabalho sim, a realidade é diferente hoje, né? Do que foi há 50, há 125 anos antes. Mas, assim, por exemplo, aqui nos Pires, já foi à noite, já foi de tarde, já foi à noite, já foi de tarde, e agora de tarde de novo, né? Porque de noite eu não posso, de tarde eu também não posso, de tarde não dá, de noite não dá. Então a gente vai flexibilizando, né? E mesmo assim ainda não consegue alcançar. Então a gente já vê assim, essa dimensão dentro da UASE, né? Essa preocupação. Então a nossa tarefa esse ano, né, é procurar trabalhar com mulheres mais jovens, fazer grupos de mulheres jovens nas comunidades. Então, né, que estejam ali sendo também apoiadas, né, inseridas nos grupos da UASE. Então, a começar por aí. Então, imagina quando se trata da igreja como um todo, né? Sim. E é bem complicado, porque nós somos uma igreja de comunidades.
está lá na nossa Constituição. E, na verdade, como que a gente vive uma comunidade em tempos de individualismo? Né? Ah, mas pastor, a gente não é individualista. Eu falei, o pastor também é, a pastora também é, nós somos indivíduos, mas eu acho que a primeira coisa que a gente faz para nos aproximarmos das pessoas de novo é demonstrar um interesse verdadeiro por elas. Né? Não tem pergunta mais falsa. A gente olha para alguém, está tudo bem? A gente faz a pergunta esperando que a pessoa só diga tudo bem por respeito, porque se ela disser não, A gente não sabe como lidar. não quer ouvir. Também não quer ouvir essas coisas mais, né? Não. A gente reproduz um pouco do que os discípulos, né, tinham. Quando Jesus começava a falar da morte, né? Então não aceitavam, também relutavam ali, né? Também. Então tinha essa questão. E talvez isso falte muito nas nossas comunidades. Demonstrar interesse pelas pessoas. Como é que a gente pode atrair as pessoas e segurá-las? Mostrando que a gente gosta de estar com elas e que a gente se preocupa com elas. Né? Talvez é isso que mais afaste as pessoas, porque a gente vai ter problema de briga desde que o mundo é mundo, desde Adão e Eva até o final dos tempos. Vai ter problema, vai ter dor, uma comunidade é feita por pessoas causam crises. Ideias diferentes, perfis diferentes. Né? E a gente olha, isso em tudo que é canto. Eu sempre falo, legal a gente olhar no portal de vagas da igreja, que a gente sempre vai olhar e saber quais são os problemas do pastor anterior. Eu sempre pedir alguém que vai suprir aquilo. Exato. E a gente olha depois para saber quais são as nossas lacunas. Exatamente. E ser comunidade é isso, a gente tem que caminhar nesse vai, dá 2 passos, volta 1, dá mais 3 correndinho, às vezes tem que voltar mais 2 devagar, porque é uma tensão que precisa ser muito bem administrada. E essa tensão é que, na verdade, revela a qualidade da comunhão que nós temos. Né? É uma família grande. Rui Barbosa dizia, multiplique a família, você tem a sociedade. Exatamente. A comunidade é a mesma coisa. Né? A gente pega muitas famílias, põe junto todo mundo, vira uma família bem grandona, e ali vão ser todos os problemas que a gente tem em uma casa. Vai ter briga de irmãos, que às vezes o pai e a mãe vai ter que corrigir, às vezes de uma forma bem amorosa, às vezes um pouco mais áspera. Vai ter briga de marido e mulher, que vão ter que trabalhar o perdão. Vai ter momento de correção. Vai ter momento de caminhar junto. Vai ter momento de dizer, ó, chega agora. É aqui. Só que como é que a gente faz isso? Isso faz parte da missão. Ó, é por aqui e por aqui. Né? Então, é bem difícil. Realmente é bem difícil, mas é bem necessário, porque se a gente não começar a discutir isso, com certeza nossos filhos e netos não vão discutir, porque a igreja vai acabar até lá. Já não vai estar mais aí, né? Assim, pastor Ricardo, tem igrejas que fazem shows, acham que são missionárias, né? Sempre é um espetáculo, um evento, sempre tem uma pregação contagiante, uma pregação lá que incendeia, que não sei o que lá, tem evento, tem atividades, e essas igrejas sofrem no momento em que já se vem sem recursos para dar o show, para conquistar, atrair as pessoas. Porque no momento que não houver mais isso, as pessoas vão embora, porque elas estão acostumadas com muito palco, né? Sim. E a gente tem que cuidar para não ir nesse extremo também. Sim. Eu acho que pequenos passos, ainda que tímidos, precisam ser dados, né, nesse sentido. E eu olho muito para dentro das nossas comunidades, que nós temos grupos extremamente missionários, já nos encaminhando para o final do nosso encontro nessa tarde. Eu acredito no potencial forte da UAS, né, com as mulheres dentro da comunidade, movem sempre, né, estão ali sempre firmes. E também no potencial da juventude. Sim. Esta ainda precisa trabalhar o seu potencial, né? Sim. Assim, no modo geral, né? Olhando para a igreja, né? Os jovens hoje se dispersam muito fácil também. E aí, como ser jovem, né? E estar ligado a uma igreja, como gostar de estar ligado a essa igreja, como ser assíduo. Então, também
é um trabalho, né, pensar nisso, quando a gente tem vários jovens que não participam dos grupos de juventude. Né? Como atraí-los agora? Será que a gente precisa também ter esse recurso de shows, de palco, né, de pompas e circunstâncias? O que realmente é atrativo? Como fazer missão com os nossos jovens também? Em boa medida, eu gosto de um bom clássico. Claro, isso faz 2, 3 anos, né? Desde quando eu era jovem. Faz pouco tempo, então. Tá bom. Tinham 2 coisas que atraíam os jovens. E ali se aproveitava para falar do amor de Deus, né? Daqui a pouco eles já vinham mais por isso do que pelo resto. Mas as 2 coisas que atraíam os jovens antigamente, pelo menos, era esporte e música. Exatamente. Conseguia, tem uma quadrinha, uma mesinha de ping-pong, um violão, uma bateriazinha, uma guitarra, era certeza de que a piazada ia estar lá, né? Hoje não mais, né? A gente tem até já um tal de multiverso, metaverso, alguma coisa assim, que existem cultos nesses lugares, né? Então, como é que a gente tem que atrair, né? Não é simplesmente delegar essa tarefa. Como é que a gente atrai isso hoje? Essa é uma pergunta bem complexa, porque os próprios jovens, eles estão se aproximando cada vez mais dos seus guetos, das suas tribos, e nós não temos muita infiltração nesses lugares ainda, né? E aí ficam algumas dicas que às vezes a gente poderia ter e esquece. Nós estamos caminhando, e eu diria, já não somos mais apenas crianças, nós já somos jovens aprendendo muito bem a trabalhar capelanias de saúde. Temos aqui no Sínodo bem legal, temos lá no Sínodo Mato Grosso com o Hospital do Câncer, em vários lugares, um trabalho muito bacana. Mas aí a gente se pergunta, e uma capelania com universitários? Como que nós poderíamos fazer isso? Potencial nós temos. Temos pastores muito bem instruídos, cultos que conseguiriam sentar e dialogar com qualquer outra professora ali. Como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente atrai esse público que muitas vezes é carente de espiritualidade lá onde eles estão, né? Então, como? Música, esporte, videogame? É uma boa pergunta. Acho que varia de lugar para lugar a resposta. O que você acha, João? Rapidamente. Você como jovem... Não faço ideia. Não faz ideia. Até porque a minha realidade de jovem é meio diferente da maioria, né? Eu sou do sítio, a maioria está na cidade, então... Aí já tem opostas. Também né, uma dificuldade, né? Como atrair, né? Então Mas os nossos ainda aqui são fiéis, né? Os que estão aqui porque gostam, porque amam, né? Então a gente tenta fazer a missão fora também, né? Muitos jovens empenhados. E a gente sabe que numa cidade do tamanho de Campinas, de Limeira, que também não é uma cidade pequena, né? Eles vão porque querem, porque oferta. Exatamente. Isso é muito legal. Sobra, né? Se a gente consegue ter numa comunidade de 200 pessoas, reunir 20 jovens, que é 10% da comunidade, é de aplaudir e glorificar, porque realmente é raro. E eles estão porque querem, e isso tem que ser reconhecido muitas vezes também. É difícil. Mas quando a gente vê que algumas coisas funcionam, dá uma alegria e um prazer tremendo. Dá, com certeza, nossa. Eu acho que esse retiro de carnaval que teve aqui, né, que o Compage organizou junto aqui com a turma de Pires, acho que foi um primeiro impulso. Penso que a gente precisa trabalhar mais isso mais vezes, porque aí se tem também esses novos, o ensino confirmatório, talvez que pai e mãe já nem ia mais para a igreja, quem sabe já é o início, né? Um chamado aí de uma missão um pouco mais concreta, né? Sim. Mas, pastor Ricardo, o tempo passa voando, olha aí. Não, nada. Já estamos no nosso final. Eu agradeço aqui a tua participação e pediria para você deixar uma palavra aí de bênção ou de estímulo para a missão para nós, para quem nos ouve nessa tarde. Então, uma palavra de estímulo é aquelas de Jesus, indo pelo mundo. O imperativo ali no grego não é ide, é indo, pregai. No pregar é que está o imperativo. E isso a gente faz em qualquer lugar, em qualquer momento.
Então, por onde a gente for, que a gente leve o nosso Cristo em palavras e ações, e que essa doçura e essa luz que Cristo traz na vida dos crentes, na nossa vida, possa então alcançar aqueles que nos cercam. No mais, eu desejo que Deus abençoe a todos nós. E dois pedidos de bênção faço a Deus: que abençoe a sua comunidade, Amém. a nossa igreja como um todo, e ao mesmo tempo que cada vez mais levante mais pessoas dispostas a servi-lo e servir as comunidades também, né? Sem pastores, apesar de eles serem só parte da missão, sem pastores também não existe como fazer com que a missão da igreja funcione, né? E nós precisamos de pastores. Exatamente, esse vai ser o tema do próximo Lula Talk daqui a 2 semanas, né? Vocação. Olha que legal. A gente vai trabalhar esse tema aqui. Então, como despertar, né, também para essa questão da missão, a vocação, né? Sim. Pastor Ricardo, muito obrigada. Bênçãos a Eu você. que agradeço. E ainda se adaptando ou já adaptado, mas também que sua família aí seja bem acolhida, que vocês sejam bem acolhidos. Também obrigado. rogamos as bênçãos de Deus a você no seu ministério, junto à comunidade de Campinas e junto à nossa UP aqui. Muito obrigado. Um grande abraço a todos vocês e até qualquer hora de novo. Que legal ouvirmos o nosso querido pastor Ricardo. São as palavras do Nelson de Campinas. Olha! Boa tarde a todos. Boa tarde, Nelson. O chefe, né? É, o nosso chefe. Mas a gente falou bonito hoje aqui, né? Então ele pode sim. confirmar isso depois, né? Muito obrigada, um grande abraço. E fiquem ligadinhos conosco aqui no Lola Talk. Valeu. Lembramos agora os nossos compromissos do final de semana, sem vinheta, né, João? Nós temos agora no sábado o Encontro das Mulheres, às 15 horas, e às 18h30, a juventude, então os jovens se reúnem. Então venham jovens, venham mulheres para o encontro. Na juventude nós vamos falar sobre o jovem Jeremias, e na Oase nós vamos falar um pouquinho de memórias. As memórias que nos unem, que ainda nos fazem perseverar na fé. Então, também nós temos o culto do Domingo de Ramos, 9 horas com Santa Ceia. Lembrando sempre, tragam as crianças, elas têm o momento delas também, onde elas podem aprender sobre a Palavra de Deus e também amar essa nossa casa aqui na nossa comunidade. E é isso, hoje nós ficamos por aqui. Na próxima semana estamos novamente no mesmo horário aqui no Lola Talk. É isso, João? Exatamente, só para finalizar que o Nelson aprovou o programa. Tá? Olha, aprovou, então estamos bem. Falaram bonito de acordo com ele. Abração, né? Os abraços também às comunidades que nos ouvem aqui, Rio Claro, Cosmópolis, aqui em Limeira também, e outras comunidades de fora. Imagino que Campinas ou esteve ligado ou vai estar ligada mais tarde no Repeteco aqui do Lola Talk. Então, muito obrigada pela companhia de vocês. Abraço, pastor Ricardo, abraço a você que nos ouve nessa tarde, que Deus abençoe. Abraço, João. Abraço, Elfa, abraço você que nos ouviu até aqui. Vamos ficar com o hino final e na semana que vem a gente volta. Até mais. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha
supremacia. Esplendor da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo, já todo sustenta pela palavra, pois foi tua graça